Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Daniel Sobral, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil. Esta apresentação, intitulada Cosmologia e Ancestralidade no Mapeamento da Língua Indígena de Sinais da Aldeia Sapucaí, é um desdobramento da pesquisa em andamento promovida pelo projeto de extensão Recursos e Materiais para o Ensino de Português para Alunos Surdos, também da UERJ, na qual pretende-se desenvolver um mapa linguístico de línguas de sinais emergentes do Brasil, abarcando línguas isoladas, de fronteira e línguas indígenas de sinais. O recorte apresentado trata de desdobramentos e reflexões a partir da visita à aldeia Sapucaí, comunidade Guarani-Mibiá, localizada em Bracuí, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Brasil, e referencial bibliográfico, que abarca aspectos de cultura, crenças e língua, elementos indissociáveis para o grupo estudado, em que permeiam as observações de uma língua indígena de sinais emergente nesta localidade. Na sequência, os bolsistas graduandos da UERJ, Beatriz Lira, Gustavo Pavão e Lívia Araújo, apresentaram respectivamente os objetivos gerais, metodologia, materiais e métodos e resultados parciais dessa pesquisa. Conclui essa apresentação a professora doutora Ângela Balbach, também orientadora do projeto de extensão. Os nossos objetivos gerais se baseiam em mapear línguas de sinais emergentes no Brasil, a fim de reconhecer que, além da Libras, há outros sistemas visuais gestuais em formação, como evidenciado por Vilhalva 2012, a partir da emergência de sinais familiares que ocorrem em interações específicas. Coletar e sistematizar sinais produzidos na aldeia Sapucaí para perceber como os indígenas surdos Guarani-Mibiá daquela localidade elaboram e preservam formas próprias de expressão. Relacionar a produção linguística aos preferenciais culturais Guarani-Mibiá, a fim de compreender como língua, cosmologia e identidade se entrelaçam, tendo como base a bibliografia previamente analisada. Bom, para falar um pouco sobre a metodologia da nossa pesquisa, é importante destacar que a gente trabalhou com duas fontes principais, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Antes de irmos à aldeia Sapucaí, nós fizemos um levantamento teórico bem amplo sobre a cultura, os mitos e a língua da etnia Guarani-Mibiá. A ideia era entender o contexto simbólico e social dessa comunidade, para que o contato com os indígenas surdos fosse feito de uma forma respeitosa e com base em referências sólidas. Nesse levantamento, analisamos cerca de 30 textos entre dissertações, teses e artigos que tratavam principalmente das línguas de sinais emergentes, ou seja, a língua de sinais que estão se formando em grupos específicos. Nós organizamos esse material em 3 categorias: línguas indígenas, fronteiriças e isoladas. Já na parte de campo, fomos até a aldeia e realizamos conversas e jogos com os indígenas surdos, usando Libras como meio de comunicação. A Libras foi essencial porque eles já tinham algum contato com ela por meio da escola bilíngue em Angra dos Reis. A partir dessas interações, conseguimos observar sinais próprios criados dentro da comunidade. Sinais que se diferenciam das Libras e refletiam elementos da cosmologia e do cotidiano da Guarani-Mibiá. Depois da visita, com os dados em mãos, fizemos uma comparação com o estudo Divinas Palavras de Aldo Litaif, que trata da cultura Mibiá sob um olhar antropológico. Esse cruzamento entre teoria e observação prática nos ajudou a entender como esses sinais estão ligados à identidade e à transmissão de saberes dentro da aldeia. Resumindo, a nossa metodologia une o estudo teórico sobre língua e cultura com vivência direta na comunidade, permitindo reconhecer a construção de uma língua de sinais emergente. Uma língua que nasce do encontro entre o conhecimento ancestral e as novas formas de comunicação. Olá, tudo bem? Eu sou a Lívia Marcela e vou apresentar os resultados referentes à pesquisa realizada na aldeia Sapucaí sobre a língua de sinais utilizada pelos indígenas surdos Guarani-Mibiá. Durante o trabalho de campo, observamos que esses indígenas desenvolveram sinais próprios, relacionados tanto à cosmologia quanto ao cotidiano da comunidade.
Por exemplo, existem sinais para as divindades do panteão Guarani-Mibiá e para as atividades como a caça. Em alguns aspectos, esses sinais se diferenciam das Libras, embora também existam pontos de contato, já que a Libras é ensinada na escola e se mistura ao repertório da língua sapucaí. Um exemplo interessante é a forma de marcar as horas. Eles utilizam o sinal de relógio emprestado da Libras, mas complementam apontando a localização do Sol. Um claro reflexo do conhecimento ancestral que permeia a vida tanto de indígenas surdos quanto de ouvintes. Apesar dessa riqueza linguística, identificamos limitações na comunicação entre surdos e ouvintes na aldeia. Isso impacta a transmissão de conhecimentos culturais e o sentimento de pertencimento, já que na cosmologia Guarani-Mibiá, a fala tem valor religioso e espiritual. Também é importante lembrar o contexto histórico. Os conflitos por terra provocaram migrações que levaram diferentes famílias a se instalar em Bracuí, onde esta pesquisa foi realizada. Por fim, a pesquisa aponta para a possibilidade de criar uma oficina de Libras na aldeia Sapucaí, buscando assim reduzir barreiras comunicacionais e fortalecer a integração entre indígenas surdos e ouvintes. A língua indígena de sinais emergente, identificada na aldeia Sapucaí, contempla o escopo de nossa pesquisa ao entender parâmetros de sinais caseiros e emergentes delimitados por Vilhava 2012. A comunidade ouvinte possui diversas limitações comunicativas concernentes ao funcionamento entre línguas, em relação à parcela ouvinte, como também em relação à parcela surda. Por consequência, há impeditivos para que os indígenas surdos possam assimilar elementos de sua cultura, colocando-os em situação de fronteira quanto à sua identidade étnica, ao mesmo tempo em que propicia um terreno fértil para o desenvolvimento da língua identificada pelo nosso grupo. Pouco mudou a localidade visitada desde o estudo de Litaif, 1991, até a visita realizada em 2025, exceto pelos acessos à tecnologia. Não é feita menção a indígenas surdos no estudo referenciado anteriormente, fato constatado também em conversas com as autoridades da aldeia, que afirmaram serem estas as primeiras ocorrências de indígenas surdos naquela localidade. Apesar das limitações linguísticas, a constatação mencionada anteriormente da indicação da posição solar para a marcação de tempo remonta possivelmente à mitologia da Primeira Terra, mito que apresenta posicionamento geográfico que dialoga com a sinalização registrada, possibilitando afirmar que esta língua indígena de sinais emergentes está sendo constituída considerando elementos pertinentes à cultura Guarani-Mibiá. O contato com a comunidade não indígena rememora os mitos e reafirma suas atualizações, ao considerar as relações entre a população interna e externa da aldeia, a necessidade cultural do distanciamento de costumes e língua não guarani e a importância desse posicionamento como maneira de perpetuar saberes indígenas. Desde a chegada dos indígenas que habitam atualmente a região da aldeia Sapucaí, suas relações com a existência da usina nuclear Angra 1, a proximidade necessária com a cultura não indígena, seja por demandas de alimentação e preservação ou mesmo pelo contato com a Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos no centro de Angra dos Reis, esta tensão mediada pela língua se faz presente e ganha destaque na observação da língua indígena de sinais emergente em funcionamento. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.